Olá, meus irmãos e queridos amigos. Hoje eu vou fazer mais um vídeo, falar sobre um assunto que muitas igrejas pregam e têm um discernimento errado do número da besta, o 666. O que significa o número da besta? Esse é o assunto desse vídeo. Espero que você assista até o final, né? Meu nome é Wellington e eu vou mostrar esse slide para vocês, para vocês entenderem o que significa o número da besta. Como os irmãos podem ver, aí é uma pequena pirâmide de demonstração do que eu irei falar aqui. Rei Dário. Irmãos, quem foi o rei Dário? Rei Dário foi o rei que governava a Pérsia. O rei da Pérsia que governava todo aquele país. Daniel, irmãos. Quem foi Daniel? Daniel foi um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, que defendia os princípios bíblicos, obedecia ao Deus vivo. E Daniel era contra as leis de deuses falsos, que não existia. Daniel lutava, né, e pregava a palavra do Senhor contra as leis de deuses falsos, que era tudo abominável a Deus. Presidentes. Irmãos, Dário, ele decidiu construir 120 sapatrais para que administrasse todo o seu reino. Sobre eles, colocou 3 presidentes, como vocês podem ver aí, dos quais Daniel era um deles. Esses sapatrais, eles era que evitava a corrupção, né? A função deles, administrava todo o seu reino. Daniel era superior aos presidentes e a sátrapas. Que sátrapas, eles tinham que prestar contas para que o rei não tivesse nenhum prejuízo. Os sátrapas e os presidentes tinham que prestar conta a Daniel, né? Que Daniel é que estava acima deles. Daniel que tinha toda a sabedoria de Deus, dada por Deus para governar o reino de Dário. Daniel era um que resolvia todo o problema do rei Dário, né, com a sabedoria de que Deus dava a Daniel. E por último é o povo, né? É o povo. Irmãos, eu vou mostrar aqui outro exemplo. As leis. O rei Dário, ele solucionou uma lei que todos aqueles que não adorassem o Deus de Dário seria morto. Dário solucionou uma lei que todos aqueles que não se prostrassem ao rei Dário, ao Deus do rei Dário, seria morto. E Daniel, ele era um rei que ele defendia os princípios de Deus, e Daniel não se curvava a deuses falsos, como o rei Dário solucionou essa lei, né? E Daniel negava para não ser pego
né, e cair nessas leis do rei Dário. Adoração. Adoração, irmãos, é como eu falei, né? O rei Dário solucionou uma lei que obrigava as pessoas a adorar deuses falsos, que não fosse o Deus de Israel. E o rei Dário matava todos aqueles que se rebelavam contra o Deus falso, né? Que era o Deus de Dário. E Dário mandou matar todos aqueles que não se curvassem ao Deus de Dário, né? Ele obrigava as pessoas a adorar o Deus falso, né? Aí aqui nós podemos ver Daniel, relacionamento de Daniel com Deus antes da cova. Daniel, irmãos, ele orava 3 vezes durante o dia. Daniel, ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. E Daniel, ele tinha espaço para falar com Deus. Daniel, ele tinha tempo para falar com Deus. Daniel tinha tempo. E relacionamento com Deus, Daniel tinha. Daniel foi um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor. E Daniel, ele tinha intimidade com Deus, relacionamento com Deus. Daniel não negava os seus princípios bíblicos. Daniel defendia os princípios bíblicos. Defendia as leis de Deus. Daniel era contra todas as leis falsas, de deuses falsos, de deuses que não existem. Daniel lutava contra essas leis abomináveis, que para Deus era abominação. E Daniel orava 3 vezes durante o dia. Daniel tinha essa intimidade com Deus. Daniel não colocava esperança em homens. Daniel apenas colocava esperança em Deus. Deus era a única esperança de Daniel. Daniel não colocava esperança em homens, mas em Deus, orando ao Senhor, orando a Deus, colocando esperança em Deus, não em homens. E Daniel foi jogado na cova dos leões, pela ordem do rei Dário. Mandou jogar Daniel na cova dos leões. O decreto de Dário mandou jogar Daniel na cova dos leões para matar Daniel, porque viu que Daniel não se reverenciava ao Deus dele, ao Deus de Dário. E o livramento, né, irmãos? O livramento que Deus deu a Daniel na cova dos leões, né? Deus protegeu Daniel em meio a essa tempestade. Aqui, irmãos, a história se repete, né? Aqui, irmãos, vocês vão entender mais à frente. Observe bem as 2 imagens aí, né? É a imagem de Nabucodonosor e o rei Dário mandou jogar Daniel na cova dos leões. Aqui, irmãos, para vocês entenderem melhor ainda, vocês têm que ler o capítulo de Daniel 3, que fala sobre Nabucodonosor, porque se eu prolongar aqui, o vídeo vai ficar muito grande e vai ser uma pregação. E eu quero que vocês observem aí. Nabucodonosor foi um rei, né? O rei que governava Babilônia, né? E Nabucodonosor, o Deus dele era um Deus falso.
deuses que não existem. E Nabucodonosor, ele obrigava as pessoas a se curvar diante dele, diante de um Deus falso, né? Como vocês podem ver aí, a adoração à imagem de ouro, adoração universal, né? O Nabucodonosor obrigava as pessoas a adorar imagem de ouro, né? Obrigava e tinha leis, decreto, que se as pessoas não adorassem a deuses falsos, né, seria morto. Decreto de morte, né? Todos aqueles que não adorassem ao Deus dele, né, do rei de Nabucodonosor, tinha a lei, né, decreto de morte. Aí aqui, irmãos, olha, união, igreja e Estado, né? União, igreja e Estado. Os amigos de Daniel. Aqui no Daniel 6 fala sobre o rei Dário, que vocês podem ver que tem muita semelhança, né, com o rei Nabucodonosor. Adoração à imagem de Dário, adoração universal, decreto de morte, união igreja e Estado e Daniel, né? Os amigos de Daniel aceitaram a se curvar diante do Deus falso. No Daniel 3. Eles não queriam ser mortos e negaram o nome de Deus, os princípios bíblicos, porque não queriam ser mortos, como está no Daniel 3. Então aqui, irmãos, vocês podem ver, eu vou explicar sobre união, igreja e Estado, mais à frente vocês vão ver, né? Dário, como eu falei antes, Dário obrigava as pessoas a adorar deuses falsos que não existem. Ele solucionou uma lei de morte para todos aqueles que não adorassem aos deuses dele, Deus falso. E Daniel sempre permaneceu firme, não negava os princípios de Deus. Aí aqui, irmãos, já pula para uma história bem longe, né, bem longa, que chega ao livro de Apocalipse, né? Já é o último livro da Bíblia. Então, vamos lá. No Apocalipse, capítulo 13, vocês podem ver que a história se repete novamente ao que já aconteceu antes, na época de Daniel. Aí tá, Apocalipse 13. Para você entender melhor, você tem que ler esses capítulos. Lê e analisa os capítulos. Capítulo 13. Adoração à imagem da besta, né? Adoração universal, decreto de morte, união, igreja e Estado. Remanescente. Remanescente é todos aqueles que permanecer firme, que não negar o nome de Deus, que permanecer na sua fé e não desviar dos princípios de Deus, permanecer firme até o fim. Aí Dário, Daniel 6, a história se repete novamente. Adoração à pessoa de Dário, adoração universal, decreto de morte, união igreja e Estado, Daniel. Aqui, irmãos, vocês podem ver que no Apocalipse a história se repete como na época de Daniel.
No Apocalipse vai ter a imagem da besta. A imagem da besta. Adoração universal. Decreto de morte. União, igreja e Estado. No Apocalipse, o anticristo vai reinar. O que é que o anticristo vai fazer, irmãos? Ele vai obrigar as pessoas a adorar a ele. Adorar a ele. Vai ter as leis, o decreto, que o anticristo vai obrigar as pessoas a adorar a ele. E se não adorar, será morto. Se não adorar ao anticristo, que vai ser a adoração universal. Todas as pessoas serão obrigadas a adorar ao anticristo. A imagem da besta. O que é a besta, irmãos? Imagem de escultura. A imagem da besta é o próprio anticristo. Vai ser a imagem dele ali. E Daniel, como nós podemos ver, Daniel, ele permaneceu forte, ele permaneceu firme. Daniel foi um remanescente, não negou os princípios bíblicos, permaneceu fiel até o fim. Aí aqui, irmãos, eu espero que vocês se preparem daqui para frente o que eu irei mostrar para vocês. Eu sei que o vídeo está ficando muito grande, mas se você chegou até aqui, você é um guerreiro e eu agradeço muito, viu? Por ter chegado até aqui. Aqui, irmãos, vocês vão saber o que é a estrutura do número da besta. O que é a estrutura do número da besta? Vocês vão entender o que significa o número da besta. Adoração de imagem, como eu já falei antes, a história antes, que se repetiu e tudo. Adoração universal, que vão obrigar as pessoas a adorar deuses falsos. Decreto de morte, que se a pessoa não adorar aos deuses dele, será morto. União, igreja e Estado. Eu espero que vocês se preparem para a bomba que eu vou mostrar aqui do que está por vir, irmãos. Que é o que está acontecendo hoje em dia, né? Lula com Edir Macedo, igreja e Estado. Bolsonaro, Edir Macedo, igreja e Estado. Bolsonaro e Silas Malafaia, igreja e Estado. Isso é abominável a Deus, irmãos. Isso é abominável aos olhos de Deus. Igreja e Estado não devem se unir. Daniel, olha o exemplo de Daniel que Daniel teve. Daniel não negou o nome de Deus. Daniel não fez aliança com homens. Daniel não fez união com o Estado. Daniel foi contra o Estado. Daniel, ele obedeceu a Deus. Daniel orava era a Deus, clamando o nome de Deus. Daniel colocava as esperanças era em Deus, não era em Estado. O que é o Estado? O rei Dário, rei Nabucodonosor, Esses grandes homens que passou pela terra, eles eram o Estado, irmãos. E Daniel não colocava esperança neles. Daniel colocava esperança em Deus. Aí aqui o presidente dos Estados Unidos, pastor, e o presidente dos Estados Unidos, União, Igreja e Estado. E aqui, grandes líderes da igreja fazendo união com o Estado. Como vocês podem ver aí. O Papa, o líder da Católica, fazendo união, igreja e Estado.
Aí aqui, né, igreja e Estado. Né, como tem muitas igrejas aí que os líderes é falso profeta, né? Tudo isso é para se cumprir o que diz a Bíblia. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Igreja e Estado é abominável a Deus. A igreja não deve se unir ao Estado. Isso é abominável aos olhos de Deus. Então, irmãos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tirado suas dúvidas. Se você quiser tirar mais dúvidas ainda, lê os capítulos da Bíblia, lê para entender mais ainda, né, o que está acontecendo hoje em dia. Estado, irmãos, Estado é sujo. O Estado é muito sério. Uma igreja jamais deve se unir ao Estado, irmãos.